É isso aí, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que vocês estão vendo esse vídeo, né? Hoje é 1º de março de 2026, domingo. Agora é 8 horas e 2 minutos da noite, aqui na minha cidade de Guajará-Mirim, no estado de Rondônia, né? Cidade esta com mais ou menos 47 mil habitantes. Estamos a uma distância de 335 quilômetros de distância da nossa capital, Porto Velho, e fazemos fronteira com o país da Bolívia, né, separado pelo grande rio Mamoré. Meu nome é Neurimar de Lima Viana, tenho esse canal aqui criado dia 7 de setembro de 2025, mas eu só vim fazer vídeo nele em novembro, 4 de novembro, que eu estava doente, recaída de depressão. E esse é um canal exclusivamente para falar da palavra de Deus, né? Isso aqui. E, no caso assim, né? Palavra de Deus. E também para esclarecer e para informar algumas dúvidas e algumas curiosidades, né? Algumas informações sobre depressão, né? Devido eu lidar com essa enfermidade desde os meus 14 anos, hoje eu tenho 51 anos, graças a Deus. Então, eu faço tratamento há 24 anos e eu uso a experiência de sofrimento, de dor, de choro, de muita angústia, para tentar ajudar pessoas hoje também nesse canal, né? Eu falo do assunto sobre como as pessoas, as várias formas, né? Como a depressão ela pode chegar na vida da pessoa, né? Os sintomas, né? Eu sempre tô aqui informando para vocês, né? Aí eu faço um vídeo relatando algo bíblico, aí o outro eu faço um vídeo relatando algo sobre depressão. Agora eu vou fazer vídeos falando de alguma experiência espiritual que eu tive, né? Eu já contei uma esses dias atrás, e depois dessa mensagem aqui, a próxima vai ser uma experiência espiritual minha, né? Então, o que eu quis falar sobre depressão é os fatores, né? Eu falo sobre os principais fatores que podem levar uma pessoa a desenvolver a depressão, né? Seja ela fraca, forte, média ou forte, né, gente? Aquela que leva a pessoa mesmo para a cama, isola a pessoa, não quer sair, não quer fazer nada. Até aquela mais leve, né? Que as pessoas ainda conseguem sair. Mas hoje nós vamos falar de um assunto muito delicado, né? Complexo. Eu venho aí de uma série de palavras, né, de assunto voltado principalmente o porquê que, na verdade, as palestras que eu estou trazendo aqui, né, os assuntos, praticamente respondendo muitas perguntas que estão na mente da pessoa, né, das pessoas. No caso, eu estou com 2 vídeos que eu já fiz aí, que está aí tá aqui nesse canal. O nome desse canal é Plantão Bíblico. Você que me assiste e gosta, se quiser se inscrever, pode ficar disponível, tá? Pode ficar à vontade. Então, eu trouxe um vídeo outro dia falando com esse tema assim, ó, sobre a palavra de Deus. O título é: se Deus é tão bom, por que tem tanta maldade na terra? Tem esse vídeo aí. Aí você pode procurar esse vídeo aí que está escrito: se Deus é tão bom, por que tem tanta maldade na terra? Aí você vai lá e vê o que eu falo lá. A minha explicação, eu não sou sábio total, que Deus me dê sabedoria nessa noite, porque são assuntos muito difíceis de a gente discutir aqui, mas que Deus vai dar misericórdia. Aí eu fiz um vídeo sobre depressão, aí eu fiz outro vídeo, porque eu achei que ficou faltando um pouco do outro vídeo, para mim
dar um acabamento. Eu fiz outro vídeo com esse título: se Deus criou tudo, Ele criou o mal também? Então, gente, são perguntas que não tem resposta para muita gente, né? Que é, se Deus é bom porque tem tanto mal, tanta coisa ruim no mundo, né? Que é o primeiro título aqui. Se Deus é tão bom porque tem tanta maldade na terra. Aí o outro título é, se Deus criou tudo, Ele criou o mal também? Tem esse vídeo aí, você assiste, e para você ter mais ou menos para você ver mais ou menos a resposta bíblica aí, que tudo eu falo baseado na Bíblia. Aí eu notei, gente, que tem uma coisa que acontece no mundo que é muito comovente, que mexe ainda com o coração de muita gente, que é as crianças, né? É um assunto muito sensível de se tocar. É tantas crianças que sofrem no planeta Terra, né? Tantas crianças que sofrem não só de fome, como de doenças, enfermidades gravíssimas. Todo dia eu vejo vídeos de crianças em estado degenerativo, né? Em estado de, assim, quase... Crianças que dependem do pai, não conseguem nem falar, não sabem nem onde está. Um monte de criança com doenças degenerativas, com câncer, sofrimento, e as pessoas começam a orar e buscar e pedir ajuda financeira, e as pessoas, algumas pessoas começam a se interrogar a si próprio: onde está Deus? Onde está Deus? Deus não vê tanto sofrimento na terra das crianças? Deus não vê as criancinhas com enfermidades? Deus não vê as crianças na África, na Ásia, morrendo de fome? As crianças que são um monte de crianças que sofrem violência, as crianças que sofrem maus tratos, as crianças que sofrem traumas, estrupos, essas coisas, né? Então, as crianças, elas são as mais atingidas na face da terra, né? As crianças, elas são os alvos mais fáceis de se fazer o mal na face da terra, são as crianças. Então, por causa dessa pergunta, que faltou um pouco eu falar nos outros dois vídeos, hoje eu quero trazer esse vídeo só para abordar o assunto das crianças e Deus, e nós também, que nós estamos nesse meio aí, no meio dessa culpa aí das crianças. Com licença. Então, o título de hoje é: onde está Deus no sofrimento das crianças? É o título de hoje. Onde está Deus no sofrimento das crianças? Pois bem, vamos aqui analisar. Vamos analisar primeiro um fator. Deus está vendo, sim. Deus está vendo, Deus está contemplando o sofrimento das crianças, a dor, entendeu, gente? A morte. Mas e por que a fome na África? Deus está vendo. Aí você me diz, e por que Deus não está agindo para impedir que essas crianças morram de fome nos hospitais? Porque quando tem medicamento, a exploração da indústria farmacêutica é exorbitante. Basta ser uma doença
degenerativa, basta ser uma doença que não tem remédios comum, pronto, já é uma oportunidade para a indústria farmacêutica cobrar milhares de reais, milhões de reais em poucos medicamentos. Mas aí fica a pergunta, onde está Deus? Deus não está vendo essas crianças da África, do Brasil, morrendo nos hospitais do mundo inteiro, morrendo nos hospitais do mundo inteiro, sendo maltratada nos lares, muitas vezes estupro, sofrendo abusos. Deus está vendo. Só que, para Deus, o mundo está tão estragado e tão apodrecido, e a maldade sobre a terra está tão elevada e tão avançada, em avançado estado de podridão a terra, que Deus já não vê vantagem mais em curar muitas crianças e nem salvá-las da fome. Milhões de crianças na África, ou milhares, ou quase, não, é milhões, que a África é grande. Por que para Deus não é vantagem? Porque se Deus curasse essas crianças que estão doentes, a maioria, se Deus curasse elas e elas crescessem, elas irão se tornar pessoas que depois iriam se esquecer de Deus, não ia mais querer ter nada com Deus, ia cair no piseiro, que nem a maioria das pessoas hoje cai no piseiro, ia se esquecer que foi um milagre de Deus. Se for homem, a maioria, um bocado ia virar homossexual, mulher, ou seja, ia entrar pelo mesmo caminho dos que estão hoje aí, que viraram as costas para Deus. Então, o que é melhor para Deus? Tanto faz ser os que estão enfermos, como os que estão na África. Os da África, se eles crescerem, o que eles vão virar? Feiticeiros. Feiticeiros. É isso a prática. A prática na África é feitiço, pesado, voodoo. Entendeu? Então, essas crianças, elas simplesmente esquecer que elas tiveram fome e veio alguém que as salvou, ou Deus mesmo. Quantas pessoas Jesus não curou no passado? E no dia da crucificação, eles estavam lá junto com os judeus pedindo para crucificar Jesus. Teve uma ocasião que tinha 10 leprosos, porque lá em Israel os leprosos não poderiam ficar dentro da cidade, eles ficavam afastados. Por isso que ele ficava de muitos, junto com os outros, porque pela lei de Moisés eles eram imundos. Então, uma turma de leprosos encontrou Cristo e se imploraram para ele, que Jesus os curasse, entendeu? E Jesus, comovido com eles, daquela lepra, 10 leprosos, curou todos de uma vez. Aí Jesus falou, vocês vão lá no templo, porque tinha um ritual da lei de Moisés, quando o leproso era curado, né? Tinha que ir lá, que Jesus não queria entrar em confronto com a lei de Moisés, ele falou, vocês vão lá no templo e faz o que tem de fazer lá com o sacerdote. O ritual de limpeza, né, de cura, para confirmar a cura e ele ser reconhecido novamente. Sabe quantos voltou para agradecer Jesus? Eu acho que alguns de vocês já ouviram falar essa história. Eram 10, só voltou um. E a Bíblia diz que esse um que voltou era um estrangeiro. 9 eram judeus. E só um estrangeiro voltou e agradeceu Cristo.
Então, gente, dá dó de a gente ver uma criança morrer, dá. Mas saber que as crianças já vão direto para o reino do céu é um alívio também. Entendeu? Essas crianças que estão morrendo na África, elas estão sendo, na verdade, a morte para elas não é inferno. Eu vou mostrar para vocês o que Jesus falou aqui sobre as crianças. Aqui no livro de Mateus, capítulo 19, versículo 13 e 14, Jesus fala assim, ó: trouxeram-lhe então alguns meninos para que sobre eles pusesse as mãos. Trouxeram os meninos para Jesus abençoar, né? Pusesse as mãos, para que sobre eles pusesse as mãos e orasse. Mas os discípulos os repreendiam. Ou seja, os discípulos ali, tipo assim, sai fora, tipo assim, achando que Jesus estava achando ruim a presença, né, das crianças, e os discípulos querendo afastar as crianças. Aí Jesus disse, mas os discípulos o impediam. Aí Jesus, porém, disse, deixai os meninos, e não os estorveis, devia a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Mateus capítulo 19, versículo 13 e 14. Vocês estão entendendo a lógica de Deus? Então, essas crianças que infelizmente estão nos hospitais do câncer, em Porto Velho, em Rondônia, no Brasil, no mundo, nós sabemos que o câncer é uma doença que só Deus mesmo pode curar, né? E quase nenhuma criança ou quase nenhum adulto sobrevive a essa doença maligna, o câncer. Só se Deus tiver. Agora, quando Deus tem um propósito dessa pessoa ser um instrumento na mão dele, pode ser uma criança, pode ser um adulto. Quando Deus tem plano, porque tem pessoas que nascem com propósito de Deus, de ser uma pessoa que vai levar a mensagem do Evangelho, uma pessoa que vai ser uma pessoa que vai estender as mãos para o próximo, vai ser uma pessoa que vai contribuir para o reino de Deus. Não estou falando de religião. Eu abandonei religião faz 20 anos. Eu sirvo a Deus. É uma pessoa que ele vai trazer o Evangelho e o reino de Deus entre as pessoas, e as pessoas vão conhecer a Deus e não uma religião. Vão conhecer a salvação como ela deve ser falada. Vai ser uma pessoa que não é medrosa, que ela vai falar contra o pecado, que ela vai falar que existe o inferno, existe o céu e existe o inferno também. Por isso, não é todos que vão falecer, não é todos. Alguns adultos serão curados, foram curados e serão curados ainda, porque a missão não cumpriu ainda. Eu mesmo já passei um monte de coisa na minha vida, já levei tiro acidental, já levei dois acidentes de moto, já levei uns 4 descargas elétricas, ou 5, no meu corpo, já levei umas 4 quedas de escada alto, e estou com uma perna só aqui, aleijada só, mas estou vivo, estou aqui trazendo o Evangelho. Então, gente, não vejam com maus olhos. É triste. Eu não queria que o meu filho morresse, novinho ou grande. Agora, qual é o perigo já das crianças maiores, de
10 anos para cima, é que já tem um pouco de maldade, entendeu, irmão? 12 anos, 13 anos, não sei, depende. Já perdeu um pouco da inocência, né? Já corre o risco de até de se perder a alma, né? Dependendo dessa criança, porque eu já vi criança na internet com 12 anos que já matou gente, é menino que já virou bandido, né? Já matou gente com revólver e no meio dessas facções está cheio de menino aí de 10, de 12, de 13 anos, já virou bandido. Então depende das circunstâncias e do ambiente que essa criança vive. Às vezes tem criança de 13 anos que ela é toda inocente, então ela vai ser salva. E às vezes tem criança de 13 anos que já tem toda a maldade na cabeça, menina ou menino. Depende do ambiente que essa menina ou esse menino vive. Mas eu acredito que, eu não sei até onde vai a salvação da criança, né, bebê, até quantos anos hoje, porque com o passar dos anos é que vai piorando, né? A maldade vai piorando, as crianças vão perdendo a inocência, principalmente agora com as redes sociais, né? Isso tem tirado a inocência demais das crianças, entendeu? As crianças veem muitas coisas que não devem. Então isso está acelerando muito e destruindo a inocência das crianças e tirando a salvação delas. Então cada vez mais vai diminuindo a idade das crianças ser salvas nos nossos dias. Então, vamos partir só um instante. Vamos partir para as crianças que passam fome. Vamos falar. Eu já falei sobre as crianças com câncer, né? Nos hospitais. Não é que Deus não quer curar. Na verdade, Ele prefere levar essa criança e salvar elas, do que deixá-las crescer, se perder e ir para o inferno. Então, Jesus levando elas inocentezinhas, elas vão já para o reino dos céus. Que nem Jesus falou: deixai vir a minhas crianças, porque delas é o reino do céu. Não quero dizer que é todas que vão morrer. Todos estão nos hospitais, e também não é todos os adultos. Algumas crianças serão salvas por propósito que Deus tem de usar elas no reino de Deus. Então, vamos partir para o lado da fome. Primeiro, que não tem como acusar a Deus, das crianças estarem morrendo, as crianças e adultos, não é só a criança, né? Mas a gente quando vai fazer a comparação entre o adulto africano e a criança, a gente fica mais comovido, lógico, com a criança, né? É igual quando a gente vê uma criança doente também, hein? Ou um adulto, a gente sempre se comove mais pela criança, né? Então, nós vejamos aqui, então os pais dessas crianças africanas, eles já crescem já desnutridos, né? Mas os problemas é que eles geram muitos filhos, né? Mesmo fraco, né? Mesmo passando fome, sede, eles não têm assim uma espécie de controle, né? De natalidade, e acabam que muitas crianças e não tem alimento, né? Mas vocês sabiam que aqui na Terra, eu abordei isso nos outros 2 vídeos que eu citei para vocês aqui, os outros 2 temas. Aqui na Terra, gente, tem dinheiro, tem recursos naturais, tem terras, tem o que vocês imaginar que possa ser usado para acabar com a fome, aqui na Terra tem. Não é que Deus não queira, que essas pessoas comam.
Não é Deus que não quer, não. Jesus, quando ele veio na terra, deixa eu ver se eu acho aqui o homem rico aqui. Ó, quando Jesus veio, estava pregando o evangelho na terra, teve um jovem rico, que está escrito lá, Mateus 19, capítulo 19, versículo 16 ao 13. Um jovem judeu rico se aproximou de Jesus e disse, aí está escrito aqui, eis que alguém aproximando-se disse-lhe, bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? Aí Jesus disse, e ele disse-lhe, por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Disse-lhe ele, quais? E Jesus disse, não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho. Aí Jesus não falou o principal, Jesus deixou, aí não dirás falso testemunho, aí Jesus não falou o principal para ele. Jesus falou, honra teu pai e tua mãe, e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus falou assim, disse-lhe o jovem, tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade, que me falta ainda? Tipo assim, ele se achando, né, perante Jesus. Aí Jesus disse-lhe Jesus, se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres. Está vendo? Jesus disse, se queres ser perfeito, quer completar, ficar completa a tua salvação, disse-lhe Jesus, se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. E o jovem ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Muitas propriedades, né? Disse então Jesus aos seus discípulos, em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino do céu. Vocês estão vendo aí? Então, Deus, desde o início lá de Gênesis, desde a criação do mundo, Deus preparou o jardim do Éden. Ninguém ia passar fome, porque tudo, se a mulher não tivesse pecado e ter pego da fruta do conhecimento do bem e do mal, que não tem nada a ver com maçã, a Bíblia não fala que é maçã, e também ninguém sabe que fruta é essa. Se Eva não tivesse desobedecido a Deus e também feito Adão pecar, não haveria fome na terra, porque tudo isso que está acontecendo sobre nós, mais sobre uns do que sobre outros, é fruto da maldição, é do pecado, entendeu? Então você vê que tem muitas pessoas, assim como esse jovem aqui, quase que desafiou Jesus, dizendo que já tinha cumprido tudo. Aí quando Jesus disse, então vende tudo que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu, aí ele entristeceu ou seja, não passou no teste, se perdeu. E se eu falar para vocês que hoje tem muito mais riqueza no mundo adquirida
do que nos tempos passados. A Terra tem 8 bilhões, de habitantes. E a Terra produz 10 bilhões, produz alimento para 10 bilhões de habitantes. Entendeu? Ou seja, sobra 2 bilhões, é como se sobrasse 2 bilhões, é como se sobrasse para mais 2 bilhões de pessoas. Ou seja, a Terra produz a mais do que o que tem de pessoas. Aí vem o desperdício e outras coisas, né? Então, vocês sabiam que tem muitas organizações no mundo que elas fingem que apoia aos pobres, elas fingem que apoia o meio ambiente, elas fingem que apoia os países pobres, entendeu? Mas é tudo fachada. Tudo é fachada. Para vocês terem uma ideia, se essas organizações e as famílias mais ricas do mundo quisessem acabar com a fome, 2 deles acabavam. 2 desses, porque toda a riqueza da terra, 70% de toda a riqueza da terra está nas mãos de menos de 1% da população mundial. Eu vou falar para vocês aqui uma organização que tem dinheiro que é capaz de acabar a fome na terra, e ela está espalhada em todo o local da terra. Mas em vez de ajudar, faz a pegar dízimo ainda das pessoas. Se chama Igreja Católica. Mas não é a igreja, não é esse templo do seu bairro aí não. É o Vaticano, lá em Roma. É lá que está o dinheiro, no Vaticano. O Vaticano é um país. O Vaticano, o Banco do Vaticano tem bilhões de dólares, trilhões de dólares. O Banco do Vaticano. O Vaticano tem dinheiro, talvez que a metade do dinheiro do mundo está no Vaticano. Entendeu? É o Papa. O Papa tem dinheiro para acabar com a fome do mundo, se ele quisesse. Mas aí não, eles ficam com essas historinhas fiadas aí, de Maria para cá, Maria para lá. E na verdade, ainda fica pegando ofertas e até parece que a Igreja Católica precisa de dinheiro de alguém. O Vaticano tem dinheiro para acabar, dizimar a fome na face da terra. O Vaticano faz isso. Você vê o Papa dizer, não, eu vou investir na África, vou tratar a população, vou fazer a água do mar virar água doce, que já tem como fazer isso, né? Vou criar hospitais na África, não. Essas organizações, elas trabalham de forma controlada e programada. A fome no mundo é proposital. A fome no mundo, ela tem como ser... Ela tem como acabar a fome no mundo, mas não acaba porque ela é programada pelas organizações mundiais para quê? Para controlar a população e para controle de natalidade, para diminuição populacional e controle sobre o mundo, sobre as pessoas. Pessoas fracas não pensam direito. Pessoas fracas não reagem. Então eles não querem um mundo com pessoas fortes, com as pessoas que pensam. Por que que no Brasil a política é uma política de fome sobre o povo, principalmente os estados mais pobres? Porque a tendência de umas crianças que comem melhor, que estudam melhor, é pensar melhor e agir melhor e ter reações melhores. Mas aí, se o governo fizer isso,
ele mesmo, esse governo que está no Brasil aí, chamado Lula, Luiz Inácio Lula da Silva, ele já falou que pobre não pode pensar. Pobre não pode pensar. Então, o pobre pensa com o estômago no Brasil, porque todo o tempo mantido sobre a fome. Então, toda a vida que vai votar, vota com o estômago, não é com o cérebro. Então, as grandes denominações evangélicas poderiam ajudar a diminuir a fome no mundo. Também as grandes denominações evangélicas. A minha raiva com essa gente, que eu não faço mais parte dela, sou um servo de Deus, há 20 anos que eu não faço parte de denominação evangélica, a minha raiva é que, em vez de ele estar ajudando os pobres que frequentam essas várias milhares de denominações no Brasil, em vez deles ajudarem repartir aquilo que eles recebem, e é muita coisa, muito dízimo, e até bens materiais que eles recebem, em vez deles repartir com as famílias mais pobres, que passam fome e necessidade, eles fazem explorar essas famílias, tirar até o último. E tem muitos milhares, milhões de cristãos, de crentes, né? Passando necessidade, e ainda tira o pouco que ele tem para dar para pastor safado, pastor vagabundo. Infelizmente, tem igrejas que nem Universal, Igreja Mundial, Igreja da Graça, Batista, Madureira, Assembleia de Deus Madureira, Assembleia de Deus Missão, muitas denominações potentes no Brasil, que poderiam fazer mais pelos necessitados no Brasil, mas eles fazem ao contrário. Eles tiram e levam as pessoas a se afundarem cada vez mais na miséria e na pobreza. Que eles também usam a mesma estratégia para a pessoa não se alimentar bem, para não pensar bem, para não ir de encontro às heresias que eles falam nas igrejas deles. Que eles não pregam o evangelho, não, eles são um bando de herege. Só prega prosperidade e bênção aqui na terra. Deus não tem nada para ninguém na terra, não. Deus tem o reino do céu. Às vezes você diz assim, não, mas os homens são bem intencionados. A elite mundial, você não conhece a elite, eu tenho mais ou menos um pouco do que é a elite mundial. A elite mundial, lá nos anos de 1800 e alguma coisa, ou 1900 e alguma coisa, ano em que Nikola Tesla nasceu. Nikola Tesla, que foi o inventor da energia, praticamente, nasceu 10 de junho de 1856. Esse homem aqui, ele já estava criando um tipo de energia sem precisar de fios. Era um sistema que... Qual o sistema de energia de Nikola Tesla? O sistema que Nikola Tesla queria para a humanidade, ninguém ia pagar nada, ele queria criar algo para beneficiar as pessoas. Mas veja o que acontece com as pessoas que querem ajudar o mundo. O sistema de energia de Nikola Tesla baseia-se fundamentalmente na corrente alternada, SA, alternada corrente, AS, um sistema polifásico de geração, de transmissão, de distribuição de energia elétrica. Essa tecnologia permitia, pela primeira vez, o transporte eficiente de eletricidade a longa distância em mímicas perdas, suportando a corrente contínua, defendida por
Edison. Então, aqui ele não falou, não, aqui o Google aqui não falou o sistema, mas ele dispensava até deixa eu entrar de novo aqui. O sistema de energia de Nikola Tesla dispensava fios. Sim, o sistema de energia de Nikola Tesla, concebido por Nikola Tesla, frequentemente associado à Torre Van der Seyfert, tinha como objetivo principal transmitir eletricidade sem uso de fios. E era gratuito. Aí depois os Estados Unidos, Nikola Tesla era de outro país. Não sei se ele era belga. Nikola Tesla era de que país? Ele nasceu no Império Austríaco, atual território Croácia. Então, Nikola Tesla era croata, o austríaco, né? Então, depois entrou um tal de Thomas Jefferson, americano, e roubou a patente de Nikola Tesla. E os Estados Unidos, através desse Thomas Jefferson, se apoderaram do trabalho do Nikola Tesla e fizeram essa energia com fio e com cobrança de energia, coisa que o Nikola Tesla não ia cobrar. E o Nikola Tesla morreu abandonado num hotel pobre nos Estados Unidos. E todas as pessoas do mundo que quiseram fazer algo pela humanidade foram calados. Sabe por que o mundo não prospera e as pessoas e as crianças não são ajudadas e não serão ajudadas? Porque essa missão, depois que o homem saiu lá do Jardim do Éden, do paraíso, aí o homem ia ter que trabalhar para se sustentar ele e a sua família, né? Então, não é todo lugar na Terra que a Terra é boa, que chove, tem essa mudança climática, né? Então, os países ricos e as pessoas ricas do mundo, Deus deixou essas pessoas justamente para eles se compadecer, né? Se compadecer desses países pobres, ter compaixão dessas crianças e doar parte das suas riquezas, dos seus bilhões, colocar organizações sérias para tomar frente, para fazer casas nesses países, fazer escolas, fazer hospitais, para que essas crianças da África, da Ásia, e até mesmo o medicamento, barateasse os medicamentos, já que esses medicamentos quase nenhum serve para nada, é caro e muitas vezes só faz prolongar a vida da pessoa, mas não cura. Então, se essas pessoas gananciosas do mundo, que eu ainda vou citar para vocês aqui, fizesse a parte deles, não precisava. Nós, que comparado a eles não temos nada, mas pelo menos nós temos o amor de Deus no nosso coração, entendeu? Infelizmente, é muita pobreza e as pessoas que querem ajudar são a maioria, mas tem muito pouco dinheiro, muito pouca condição de ajudar. Muitas pessoas no mundo querem, o pior é isso, que a maioria do povo, que ainda, apesar de o mundo ser mal, ser tão mal, o pecado está predominando,
Mas ainda tem muitas pessoas que têm vontade, se tivesse condições, de ajudar essas pessoas, as crianças doentes, com aquilo que dava para salvar, né, gente? Uma coisa assim que, tipo cadeira de roda, uma perna daquelas prótese, um braço, essas coisas, né, gente? Ajudar. Mas aí, o que acontece? Os próprios governos do Brasil, os políticos são os primeiros a roubar o dinheiro que era para ser destinado a essas pessoas doentes, as próteses, as cadeiras de roda, aos medicamentos. O próprio país já começa a roubar, é bilhões que é roubado no nosso país, que poderia estar chegando às crianças, entendeu? Muitas famílias entram na justiça para requerer o remédio para os seus filhos, que custa muito alto, para o governo doar o remédio, e nunca o governo dá, geralmente eles negam, e as pessoas têm que fazer vaquinha pelo Facebook, por todo meio de rede social, e muitas vezes tem pessoas bandidas que ainda ficam usando a situação de crianças, de pessoas doentes, para tentar dar golpe, se aproveitar e pegar dinheiro de pessoas, que nem eu já caí já. Fui ajudar um lar de idosos, que todo dia eu via um monte de idosos assim, tudo chega a dar dose no coração, né? Um lar de idosos, que estava faltando comida, estava faltando remédio, estava faltando tudo. Até que um dia eu digo, rapaz, vou ajudar esse lá. Eu estava comovido. Eu doei R$20, R$25. Aí depois eu fiquei desconfiado, aí fui pesquisar, era um golpe, um tal de lá, esqueci até o nome, até sumiu já, de tanto eles enganar os povos, eles sumiram. Então gente, as pessoas, tem muitas pessoas que têm coração bom, mas não tem condições financeiras. O que a gente pode fazer é orar, pedir a Deus por essas crianças na África. Eu oro todo dia, na madrugada, pelas doenças, as crianças enfermas, pelos enfermos, entendeu? Mas eu não posso fazer mais do que isso. Então, Nikola Tesla, para vocês verem que Deus colocou pessoas boas. Nikola Tesla ia criar um meio de energia que ninguém ia precisar de pagar energia. Era um sistema que passava de uma casa para outra. Vocês podem pesquisar aí, Nikola Tesla. Vamos supor, outra coisa aqui, que até hoje é gastado bilhões, mas nos anos só 60 foi gastado bilhões ou trilhões com a tal de NASA, com a tal a Apolo, era o Missão Apolo 11, Missão Apolo, vários foguetes que eles estavam fabricando e explodiam um atrás do outro nos anos 60, com esse negócio de ir para a Lua, que eu não acredito que o homem foi na Lua, eu não engulo isso, o homem nunca foi na Lua. Então o que acontece? A NASA gastando bilhões, e para uma coisa inútil, que não serviu de nada, que para mim o homem não foi na Lua. Depois que gastou bilhões, aí, nesse tempo, tinha ou não tinha crianças na África passando fome? Crianças nos hospitais? Tinha. E esse dinheiro todinho da Apolo 11, do projeto Apolo 11, da NASA, foi para onde? Acabou e nada. E as crianças passando necessidade no Brasil e no mundo. A NASA gasta bilhões com missões em outros planetas. E a SpaceX, essa também do Elon Musk, gasta bilhões também com os foguetes do Elon Musk. SpaceX. Então,
Então, tem a indústria da guerra. Gente, se tem uma coisa que gasta no mundo, que mais gasta no mundo, chama-se guerra. É bilhões, num dia só se torra bilhões e bilhões no dia só, de um lado e de outro. Fora as vidas, que vale muito mais que bilhões, as vidas que morrem, né? Outra indústria que é riquíssima e poderia acabar com a fome no mundo, a indústria petroquímica, petróleo, gente. O país que tem petróleo, ele tem muita riqueza, não só para ele, mas para ele ajudar outras nações, se ele quiser. Mas não, cada país que tem petróleo fica só fazendo os seus arranha-céus, fica só fazendo seus prédios bonitos, suas cidades, que nem a cidade de Dubai, entendeu? Nos Emirados Árabes. Aí aqueles países ficam só investindo nos seus prédios suntuosos, bonitos, enquanto os próprios trabalhadores que vão trabalhar nesses países trabalham no ritmo de escravidão. Então, os pessoal que vão trabalhar em Dubai, eles são tratados como escravos lá. Então, cadê o amor aqueles cara lá de pano na cabeça, lá, como é o nome? Então, a indústria petroquímica, ela é muito rica, e essa também poderia acabar com a fome, com todos os problemas de fome na terra, mas onde é que está o coração, onde é que está o amor? Então, será se Deus tivesse deixado essa terra aqui sem nenhum recurso, se não tivesse ouro, se não tivesse diamante, se não tivesse esmeralda, se não tivesse ferro, se não tivesse cobre, se não tivesse todos os tipos de minério, petróleo, entendeu? Água, que para mim é o bem maior do mundo. Se Deus não tivesse deixado tudo isso para os homens explorarem, e depois que eles explorarem, eles repartissem com os mais pobres, eu culparia Deus. Mas Deus deixou um banquete na terra e diz: dividis entre vocês lá. Desde Gênesis, Deus fala pela lei de Moisés, para o povo de Israel não se esquecer dos pobres, nem dos órfãos, nem das viúvas. Sempre Deus falando. Eu estou lendo agora o livro a Bíblia, né? Eu comecei em Gênesis com meu filho, e já estou no Deuteronômio, e a gente de vez em quando fala, Deus lembrando Moisés, para falar para o povo de Israel: não se esqueça dos estrangeiros que andam entre vós, os pobres, os órfãos e as viúvas. Então, essas pessoas precisam daqueles que têm, porque eles não têm condições nem de andar, aquelas crianças na África. Além da fome, elas são doentes também, a barriguinha delas só falta explodir, de tão grande. Aquilo é doença, aquilo não é gordura, entendeu? Então, queria lembrar daqueles nome sheik, aquele sheik lá. O que adianta? É ouro por todo canto, dentro de palácio, não sei o quê. E vai ver que dentro do país dele mesmo, nesses países árabes aí, que tem muito petróleo, tem pessoas passando fome. O que adianta ter ouro, sentar no ouro, andar no ouro, ter um carro coberto com ouro e não ajudar o próximo? É difícil. Outra coisa que eu vou falar para vocês aqui, para vocês verem que a ganância do homem não tem limite. Uma prova que eu vou falar para vocês que o homem não tem limite, a ganância do homem, é a Coca-Cola, o refrigerante Coca-Cola. A Coca-Cola, ela nasceu lá nos anos, deixa eu ver aqui, em que ano nasceu a Coca-Cola? Em 8 de maio de 1886, a Coca-Cola nasceu. A Coca-Cola foi criada em 8 de maio de 1886 pelo farmacêutico Dr. John Sting. Pois você vê, era até um remédio. O trem é tão doido.
É tanto que quando eu comecei a tomar Coca-Cola na minha adolescência, eu não gostava não, eu sentia um gosto de remédio. Quem toma aquele xarope de antigamente por fígado, que tinha problema de fígado, era bem parecido. Eu não gostava não, eu vim tomar agora, dos anos para cá, dos 10 anos para cá. Eu não, e é pouco, eu não sou tão fã não. Mas a Coca-Cola, mesmo ela já sendo uma potência no mundo, ela já domina. Tem até algumas refrigerantes que tentam imitar a Coca-Cola, mas a Coca-Cola prevalece, a marca. A gente paga até mais caro só por causa da marca. Só que eu vou explicar uma coisa para vocês. A Coca-Cola, ela tem um monopólio mundial. Ela não quer deixar que nenhuma outra marca. Tem várias marcas no Brasil e no mundo que a Coca-Cola é assim, ela fica de olho. Se uma marca de refrigerante começar a crescer, assim, já está em Rondônia, aí tá no Acre, está no Amazonas, aí a Coca-Cola já entra, porque está vendo que ela está sofrendo uma espécie de perdendo espaço, né, para outros refrigerantes. O que ela faz? Ela compra. Eu não sei que tipo é das ameaças que eles fazem, que elas compram os refrigerantes e ela se torna dona. Então a Coca-Cola, os donos da Coca-Cola, que eu nem sei quem é, são tão gananciosos que eles nem outros refrigerantes podem crescer. Refrigerantes tradicionais de qualquer país, né? Que nasceu em outros locais, que não tem nada a ver com a Coca-Cola, ela vai lá para impedir que aquele refrigerante cresça, ela compra. Aqui no Brasil, eu soube de um refrigerante que ela comprou, que era famoso, o Guaraná Jesus, lá do estado do Maranhão. Então, vocês veem aí, ó, em vez da Coca-Cola, que já é rica, também está dando a sua contribuição para diminuir a fome na terra, entre as crianças principalmente, hospitais, escolas, entendeu? Água potável, energia. Esses só querem enriquecer. A OMS, Organização Mundial da Saúde. E isso, a OMS é a maior máfia do mundo. A OMS, ela controla todos os medicamentos do mundo e é ela quem dita o que pode e o que não pode, em termos de liberação, de fabricação, e de autenticação, né? Assim, como a gente fala, a patente, né, do medicamento. A OMS e seus tentáculos arrecadam bilhões com medicações caríssimas e tratamentos caríssimos e ineficazes. Porque a OMS, ela tem os seus tentáculos. Seus tentáculos as universidades em todos os países que seguem a sua cartilha ali, o que os médicos devem aprender, o que os médicos não devem aprender, até onde pode ir um médico, até onde ele pode ser limitado, e assim, seguindo a cartilha da OMS, os médicos, a cada ano que passa, são médicos fracos, são médicos que não tem conhecimento, só sabe passar receitas, entendeu? Praticamente, a maioria dos médicos que eu conheço hoje, que está se formando, é clínico geral. O clínico geral é o básico, gente.
é o básico, o cara só sabe mandar aplicar injeção, entendeu? Então, a OMS, a Organização Mundial da Saúde, ela é o contrário, ela é a Organização Mundial da Doença, porque ela não quer cura, a OMS, porque a cura vai fazer as pessoas viverem, vai fazer as pessoas aumentarem, e ela trabalha com as famílias da elite mundial, que trabalham para diminuir a população do mundo, seja através de doenças que a própria OMS cria, seja através de vacinas que a própria OMS cria, que são vacinas que muita gente acreditou ou acredita que está tomando para uma cura, estão padecendo, perdendo suas vidas, e nem sabe de quê, por quê. Mas eu sei. Por exemplo, até uns 25 anos atrás, era muito pouca a quantidade de crianças com autismo. Era raro eu ver, eu achava até raro achar esse nome, autista. Mais de uns 25 anos para cá, começou isso aí, em meio às vacinas que essas crianças tomam. Por isso que vocês têm que tomar cuidado com aquele monte de vacina que as crianças tomam. E pior, não tem nem como impedir, porque quando a criança nasce, já é de lei. Tem que ter aquele caderno lá e quando chegar a data, tem que levar a criança, tem que orar a Deus para o seu filho não pegar um autismo, uma doença aí, daquelas que degenerativa, que quando crescer vai se apresentar. Então, não se engane com a OMS não, gente. Aquele negócio do Covid lá, ela estava envolvida até o tutano ali, entendeu? Ela era a principal culpada de tudo que aconteceu de Covid, de vacina, foi a OMS. Não adianta negócio de culpar o Bolsonaro. Se o presidente Bolsonaro não fizesse o que ele fez, tinha morrido era mais. O que o presidente Bolsonaro fez foi o certo, o correto. E se mais pessoas foi salva, foi devido à orientação que ele deu. E ele mesmo falou, quem quiser tomar, tome vacina. Eu não vou tomar não. Ele não foi hipócrita não, ele foi verdadeiro. E o Lula, que fingiu que tomou e não tomou. Aí vocês escolhem quem é que vocês querem. Aí tem a bilionária indústria petroquímica, né, que eu já falei para vocês, do petróleo, que os seus sheiks, né, que a maioria está na Arábia Saudita, nos países árabes, pouco estão se lixando. Eles são vizinhos dos países africanos. Mas eles não estão ligando não para os africanos. Eu já falei do monopólio da Coca-Cola. Os trilhões, o monopólio da Friboi. A Friboi começou lá com aqueles rolos lá com os filhos do Wesley Batista. Aqueles dois irmãos começaram a comprar frigorífico no Brasil com a ajuda do Lula, com a ajuda de 8 bilhões que eles pegaram no Banco Central. Começaram a comprar, até aqui na minha cidade, compraram frigorífico e saíram comprando tudo e criaram um monopólio. A ganância tão grande que criaram um monopólio. Tudo está na mão deles agora. Frigorífico de porco, frigorífico de galinha, frigorífico de boi, e tudo ficou mais caro. Então, é isso. Em vez deles... Vocês ficam falando que esse Lula é pai dos pobres. Em vez dele fazer com que impeça que o povo compre algo mais barato, ele contribuiu para que a Friboi tornasse a carne e seus derivados, e a galinha, e o ovo, e o porco, tudo mais caro. Porque agora quem manda em tudo, até nos Estados Unidos, a Friboi já está comprando tudo. Para vocês terem uma ideia. Com licença. Aí vem aqui os trilhões
que os políticos, ladrões e corruptos roubam em todo o mundo. Isso aí já é separado da indústria petroquímica, da Coca-Cola, das igrejas evangélicas, do Vaticano. É separado, tá? De todos que eu já citei aqui. Entendeu? Da NASA, que gastou bilhões, da indústria da guerra. Aí, agora entra aqui o roubo maior no mundo, o roubo, que é o dinheiro que são desviados do Brasil, né, os bilhões e bilhões que são desviados, inclusive até do INSS, bilhões sendo desviados, bilhões que era para ser para os hospitais, para escolas, para hospitais, para levar água para o Nordeste, que o Lula fechou a água de lá, o ex-presidente Bolsonaro deixou funcionando lá, as bombas ligadas, levando água para o Ceará, para todo canto. Esse Lula desligou no primeiro dia de governo dele. Então, um homem desse, ele quer o bem do pobre do Brasil? Ele não quer, rapaz. Ele não quer. Ele quer que os pobres morram mesmo e fica dependente dele e passe fome, que é para não ter um raciocínio bom, não ter um desenvolvimento mental. Aí tem a indústria da guerra, que eu falei para vocês, que também leva muito dinheiro. Esses países que estão em guerra, eles às vezes são até países ricos, mas começam a ficar pobre a economia, porque a guerra gasta muito. Inclusive, o exemplo, Ucrânia e Rússia, né, 4 anos de guerra, as duas nações estão se acabando sua economia, né? Vou falar para vocês quem são as principais famílias aqui que mandam no mundo. O termo famílias globalistas é frequentemente usado para descrever dinastias com vasta influência financeira, política e social, que defendem a integração global, governança supranacional e instituições internacionais. Muitas dessas famílias moldaram o sistema bancário. Outra gente também, riquíssimas, que não ajuda ninguém, bancário e industrial moderno, concentrando poder através do holdings, fundos de investimento e fundações filantrópicas. Eles falam aqui filantrópicas, gente, que ajuda, mas eles não ajudam ninguém, não. Eles têm essa é só uma farsa, que eles são filantrópicos, mas é mentira. Com base em análise de influência e poder econômico, as famílias mais citadas como principais pilares dessas redes incluem Rothschild, historicamente conhecido como uma das dinastias bancárias mais influentes da Europa, estabeleceram uma rede bancária internacional no século XIX, acho que é 19 aqui, e mantém forte presença no setor financeiro. Walter Margaret e filantropia. Eles têm uma longa história de influência em bancos centrais. Aí vem outro aqui, Rockefeller, esse que é um dos que manda no mundo também. Proeminente família americana com impacto significativo em negócios, bancos, política e educação no século XXI. Historicamente, controla a indústria do petróleo, Standard Oil, e moldaram a política externa dos Estados Unidos. Os Rothschild e Rockefeller anunciaram alianças estratégicas para gerir investimentos. Aí, se um já estava acabando com o mundo, agora eles fizeram aliança, se juntaram os dois. Soros, esse é um dos perigosos do mundo também, que financia a esquerda no mundo. George Soros e sua família são amplamente citados devido à influência de seus fundos de investimento, Quantum Funding,
e de sua Open Society Fundação, que financiam diversas ONGs e agenda política ao redor do mundo. Essas ONGs aqui, esses grupos militantes que ficam guerreando no mundo inteiro contra a polícia, jogando pedra, ele que financia. Esse George Soros. Aí vem o Bill Gates, né? Embora construído na área tecnológica, construído na área tecnológica, Bill Gates e sua fundação exercem influência global em áreas como saúde, educação e agricultura, frequentemente alinhando-se à agenda governamental global. Esse Bill Gates aqui é profissional em fazer vacinas para extermínio, principalmente na África e nos países mais pobres do mundo, e o Brasil também. Ele disse que ia criar uma fábrica de mosquito no Brasil, para colocar os mosquitos para cruzar uns com os outros, para que a fêmea ficasse, não gerasse, né? Ela ficasse estéril. Mas o que ele fez foi passar uma doença de um mosquito para a fêmea que afetou muitas crianças, onde foi liberado esses mosquitos. Não teve nada desse negócio de mosquito, né? Ficar estéril, não. Inclusive é aquela doença que eu esqueci o nome, que as crianças lá no Pernambuco com a cabecinha assim, meio achatada, assim, meio pontuda assim para cima. Eu esqueci o nome agora. Então, gente, tem várias famílias aqui que comandam o mundo e são ricas, são donas de bancos, são donas da Vale do Rio Doce, são donas de fábricas de carros, são donas de todo o minério. Por que a Marina Silva está expulsando e queimando tudo nos garimpos do Brasil? Porque esses garimpos no Brasil e a Amazônia já está tudo, já é deles, eles que estão mandando, eles que patrocinam para ser expulso todos os garimpeiros do Brasil, porque esse George Soros, esse Bill Gates, essa turma todinha aqui, o Rockefeller, esses homens, eles detêm o poder financeiro junto com o Vaticano, um poderio tão grande financeiro que poderia resolver a fome no mundo por 100 anos, se eles quisessem. Então, Deus deixou nós, seres humanos, e Deus não deixou nós de mãos abanando. Deus deu condições, Deus deu minério, ouro, petróleo, entendeu, gente? Fontes de riquezas para que nós pudéssemos adquirir, ter uma posição, arrumar meios financeiros, né? Uma posição financeira melhor para nós ajudarmos os outros. Agora vocês podem perceber que quem domina a riqueza no mundo não quer que os pobres dominem. Você pode ver que no Brasil, se você tiver uma terra e debaixo do chão tiver ouro, ele não pode garimpar, o brasileiro, porque no Brasil o subsolo é do governo. Só em cima, na terra, que é seu, mas embaixo você não pode garimpar, é do governo. Então você já é impedido de você conseguir uma condição para você e até mesmo para você ajudar outras pessoas. Isso é um controle. Essas famílias que eu acabei de falar para vocês aqui, elas mantêm um controle
mundial sobre todas as pessoas, através de várias formas, até mesmo da internet, a inteligência artificial, através das polícias, através da política de cada país, através das leis. Eles dominam todas as leis, eles fazem de tudo para que nós não tenhamos melhores condições, melhores colégios, melhores faculdades, melhores hospitais, melhores águas, melhores cidades. Não. Se você for visitar o país deles, é tudo do bom e do melhor. Por isso que eles chamam lá de primeiro mundo. E para nós aqui, eles chamam nós de terceiro mundo. Por isso, porque nós somos, para eles, nós somos uma escória. Eles querem que nós morram, que as crianças morram. Então, não é Deus. Deus vai deixar isso aí acontecer. As crianças estão sendo salvas, elas estão morrendo, elas estão sendo salvas. Tanto faz-se as enfermas, como as crianças que estão morrendo de fome. Mas naquele dia, no juízo final, Deus vai fazer justiça por todos. Ele está deixando tudo para a hora certa. Tudo isso vai chegar ao fim. Esses grandes, que se acham grandes na terra, bilionários, eles já têm cidades debaixo da terra, já, bunkers, do tamanho de cidades debaixo da terra, em vários países, para se esconder quando vier o Apocalipse, achando eles que vão escapar. Está até lá no Apocalipse, que eles dirão: caia os montes diante de nós, caia as cavernas diante de nós. Caverna é o bunker. Então, o que diz aqui sobre o dinheiro? E por que esse povo não se sacia, nunca está bom para eles? O dinheiro, eles não sabem mais o que fazer com o dinheiro, mas por que eles não se cansam de querer mais? A Bíblia diz aqui no livro de 1 Timóteo 6, 9 ao 10, diz assim: mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem o homem na perdição e ruína. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Entendeu, gente? Então, que diz que os que querem ser ricos caem em tentação e em laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem o homem na perdição e ruína. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Vocês estão vendo? A raiz. O apóstolo aqui, Timóteo aqui, a carta a Timóteo do apóstolo Paulo, poderia falar assim, que o diabo era a raiz de todos os males, porque o diabo, né, é o pai de toda maldade, né? Mas a Bíblia não fala que o diabo é o pai de toda... O pai, a Bíblia não fala que é o diabo que é o pai de toda maldade. Mas o dinheiro, ele é tão satânico, se ele não souber ser usado, se ele for usado de forma que ele destrói a pessoa que não está preparado para ter dinheiro. Então diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não é o diabo não, tá? Que é a raiz de todos os males. É o amor. Então você vê, ó, todos esses males que está acontecendo com as crianças lá na África, na Ásia, que na Ásia também tem muitos países pobres, no Nordeste brasileiro, nos países, na Bolívia, muitos países da América Latina. Tudo isso aí é fruto do amor ao dinheiro. Esse mal todinho de crianças nos hospitais, essas crianças, a maioria dessas doenças dessas crianças são doenças criadas, foram doenças criadas em laboratório,
essas doenças de crianças que estão tudo nos hospitais aí, vegetando, e os pais pedindo ajuda, foram, a maioria, doenças criadas em laboratório, e as outras que não conseguem a comida, o alimento, o hospital, a água, tudo que elas necessitam, o hospital, eu já falei, a escola, ela não consegue porque é um mal, esse mal ele tem uma raiz, o mal, e essa raiz é o amor daqueles que detêm o dinheiro do mundo. O amor deles ao dinheiro é que faz toda essa desgraça no mundo, não é Deus não. No mundo tem dinheiro suficiente para 100 anos, se eles quisessem ajudar, e não ia faltar para eles. Mas o propósito e o plano deles, que eles são malignos, esses homens são satânicos, o plano deles é justamente fazer com que tenha mais doenças para as mulheres não engravidar. Pode ver que tem muitas mulheres tendo complicação na gravidez, e a tendência deles é que morram mesmo. Eles não querem salvar, eles não querem salvar as crianças da África, eles não querem salvar as crianças doentes. Você pode ver que eles cobram absurdos em medicamentos para criança, que as famílias têm até que entrar com uma ação contra o governo federal ou estadual, não sei, de tão caro que é o medicamento. Eles querem curar, eles não querem. Eles querem dinheiro. Você vê que é uma ganância, é algo que não satisfaz, não tem limite, não chega. Deixa eu só ler mais uma passagem aqui, para a gente fechar. No livro de Eclesiastes, capítulo 5, versículo 10, diz assim: quem amar o dinheiro, jamais dele se fartará, e quem amar a abundância, nunca se fartará da renda. Também isto é vaidade. Está vendo? Quem amar o dinheiro, jamais se fartará dele. Jamais dele se fartará. E quem amar a abundância, nunca se fartará da renda. Também isto é vaidade. Então, mais uma vez aqui, o porquê que esses homens são tão doentes por dinheiro. Porque quem ama o dinheiro não se farta. Aí é a Bíblia que está falando aqui, Eclesiastes capítulo 5, versículo 10. E quem ama abundância nunca se fartará. Entendeu? A pessoa que tem uma vasta linha de prédios, de fábrica, a abundância, ele quer mais fábrica, mais fábrica e mais fábrica. Também não vai se fartar da renda. Eles já são rico, mas parece que não sabe a hora de parar. Só para mesmo quando o diabo vem buscar. Então, gente, eu esperava falar mais, eu separei mais coisas para vocês hoje aqui, mas é isso, gente. Não é o propósito de Deus que isso acontecesse. Isso é porque nós estamos, essas crianças que sofrem de enfermidades, sofrem de fome, se junta a isso também os nossos pecados, né? Os pecados originários, né? Porque Deus falou que lá em Êxodo 20, que Deus cobraria a iniquidade do pai nos filhos até a terceira e quarta geração. Êxodo 20, você vai ver ali. Então, muitas vezes, a criança ela está padecendo por pecados que ele herdou ainda do seu pai ou mãe, entendeu? E isso vai até a terceira, quarta geração. Então, tem vários fatores de doenças, né? Tem a doença, que nem a doença de Jó. A doença de Jó foi
foi o diabo que pediu. O Jó não estava. Jó não estava. Jó não estava, não tinha pecado contra Deus, mas o diabo não gosta de ver quando nós estamos bem, com saúde, nosso lar estamos em paz, não temos dinheiro, mas também não está faltando nada. O diabo não gosta de ver ninguém feliz. Então, Jó era um homem feliz, tinha sua família, tinha seus bens, era o homem mais rico da Ásia, mas não levava isso para o seu coração, né? Ele temia Deus. Então, um dos tipos de doença é essa, né? Outro tipo de doença é consequência do pecado. João capítulo 1, versículo 12 ao 14. Perguntaram-lhe, pois, quem é o homem que te disse, toma o teu leito e anda? E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, em razão de naquele lugar haver grande multidão. Depois Jesus encontrou-o no templo e disse-lhe, eis que já estás são, não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. Esse homem aqui, gente, ele estava, vocês podem abrir o livro de João, capítulo 5, era um homem que há 38 anos, ele ficava ali no tanque de Betesda, que chama, né, onde era um tanque lá, ou era de Siloé, onde todo ano um anjo vinha e sacudia as águas daquele tanque. O primeiro que era jogado no tanque ficava curado. E esse homem já estava há 38 anos tentando e ninguém ajudava ele. Aí Jesus curou. Aí Jesus falou no final para ele, ó, já estás são é curado, né? Não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. Ou seja, Jesus revelou aqui que a doença dele foi consequência de pecado. A maioria das doenças, gente, estou falando de adulto agora, é consequência de pecado. Vamos aqui para mais um outro tipo de doença. A doença que é para a glória de Deus. Aí você vai aqui no livro de João, capítulo 9, versículo 1 ao 7. E passando Jesus viu um jovem cego de nascença, e os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo, Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia, à noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu na terra, e com a saliva fez lodo, e entoou com o lodo os olhos do cego. E disse-lhe, vai e lava-te no tanque de Siloé, que significa enviado. Foi, pois, e lavou-se e voltou vendo. Então, os discípulos perguntaram se esse jovem estava cego, se era... Os judeus tinham muito isso, né, gente, de achar que se alguém estava com pecado, ou era dele, ou era do pai, ou era de alguém. E aí Jesus diz, não, ninguém pecou, nem ele, nem os pais. Isso aqui é para a glória de Deus. Então tem doença, gente, que é só para a glória de Deus. Você não pecou, nem seu pai. É só Deus que quer manifestar a glória dele na pessoa e mostrar que ele é poderoso para curar. A quarta doença é o que eu já falei, a iniquidade dos pais nos filhos. Êxodo capítulo 20, versículos 5 e 6. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam, e faço misericórdia a milhares dos que me amam e aos que guardam os meus mandamentos. Então, Deus cobra só 4 vezes, gente. Se eu pecar, agora, como é que, se você pecou, ou seja, você mulher ou homem, você é um pai,
seus filhos são pequenos, tem como cortar essa maldição para o seu filho não herdar o seu pecado ou do seu avô? Tem. Se você que é pai ou mãe, se vocês aceitarem Cristo, receber Cristo na vida de vocês de verdade e pedir que Jesus quebre toda a maldição do passado, de familiares, né, de descendentes, Jesus cura. E o pecado que talvez você esteja sentindo na sua pele, doença, já o seu filho não vai sentir. Então, se você quer livrar o teu filho desse mal, entrega a sua vida a Deus, a Jesus, e de todo o coração, e sirva Ele de todo o coração, e de toda a santidade, e o seu filho, a sua filha, a sua família estarão livres para o resto da vida, e os filhos deles também. Então, gente, eu quis aqui abordar a situação das crianças que sofrem no Brasil, no mundo, né? E tentar explicar da melhor maneira para vocês que Deus deixou condições, Deus deixou, só que sobra riqueza no mundo para a humanidade, para resolver todo o problema da humanidade, e falta amor. O problema, gente, não é falta de dinheiro, não é falta de nada para resolver o problema de todos no mundo. É só amor, não tem amor. E Jesus diz que por aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria, de quase todos. E isso está piorando até no nosso meio. Nós que não estamos na África, nem estamos num leito de hospital, só estamos convivendo no meio das pessoas, a gente já sente que as pessoas estão mais egoístas, estão mais olhando para o seu umbigo, para a sua família, cada um cuida da sua, ninguém quer mais saber de ninguém. Então, não é só mais os bilionários, trilionários que estão agindo agindo de perversidade, não. As pessoas comuns mesmo, pobres, pessoas normais mesmo, tem uma caminhonetezinha velha, Silverado, Hilux, um Corolla, já acha que é tudo no mundo, que já é o dono do mundo. Já despreza, tem pessoas que desprezam, só porque tem uma casinha boa, tem um carro mais ou menos, já despreza. Então isso é uma tendência mundial, gente. Infelizmente, as crianças da África vão morrer mais, as crianças dos hospitais vão morrer mais, porque nós já estamos no fim. Deus já não vai reverter essa situação agora, porque já é profecia. Então, Deus vai deixar para acertar tudo isso já no juízo final, gente. Então, essa causa aí é uma causa já que não tem mais jeito. Poucas crianças, poucas organizações que ajudam, tem algumas organizações que ajudam, mas não chega nem a 2% da necessidade do mundo. Mas Deus abençoe as pessoas que estão se dedicando na África, né? As pessoas que estão se dedicando a ajudar os enfermos também, os hospitais, os médicos, né, que estão se dedicando, os cientistas que procuram, os cientistas também, gente, que todos os cientistas que fizeram remédios para o câncer também, medicamentos que curam o câncer, também foram eliminados, sumiram. Nikola Tesla praticamente eliminaram. Teve um estrangeiro aí que ele criou o carro a água. A água é o mesmo hidrogênio, sabe, gente? O hidrogênio é tirado da água, aí o hidrogênio ele serve como combustível, aí serve para foguete. Os Estados Unidos usam para foguete, aí para lá eles usam, mas para os carros nossos não pode. Então por que eliminaram várias pessoas que fizeram combustível de água, de hidrogênio? Porque ia quebrar o shake, né? Os poderosos lá do petróleo. Então é assim, gente, mesmo nós que não somos africanos, nem estamos em um leito de hospital, assim mesmo nós somos vítimas desse sistema. Nós temos que comprar gasolina cara, nós temos que comprar remédio caro. Ainda bem que para algumas doenças nós temos o chá da vovó, que a gente aprendeu, né, que a gente chama o chá caseiro, remédios caseiros, né, que aqui na Amazônia a gente conhece
alguns remédios bons, porque por que essas famílias Rockefeller, Rothschild e George Soros querem a Amazônia, gente? Porque aqui está a cura de todas as enfermidades, na floresta amazônica. Aqui tem árvore aqui que é a cura da AIDS, tem outra que é a cura de outra doença rara, entendeu? E eles sabem disso, só que eles estão querendo tomar conta de tudo. Então, é isso, gente. Eu espero que vocês me desculpem aí. O assunto é muito prolongado, o assunto é muito delicado, difícil de explicar, porque é difícil de entender também o que acontece, né? Mas é isso, gente. Que Jesus recolha, leva para os seus braços os bebês, as criancinhas, tanto da África como dos hospitais, né? Que não suportaram, né? A dor, isso aí é uma libertação, elas vão morar junto com Deus, com Cristo, né? É uma tristeza, a família sofre, né? A perda, a dor, né? Da perda, mas é melhor do que, gente, ela ficar vegetando essas crianças, né? Tanto da África como para sempre, né? E Deus faz o melhor na vida de cada criança na África, de cada criança que é torturada nas casas, agredida, que sofre abusos. Que Deus venha ser juiz, que Ele venha proteger essas crianças, que Ele venha curar também aquelas que precisam, tem algum propósito de vida, Deus vai usar elas nessa terra, que Deus cure, né, no câncer, doenças degenerativas, que Deus desperte também mais pessoas que têm coração, pode ter menos ajuda, mas tem um coração determinado para ser para ser uma bênção ali, para ajudar as crianças africanas, as famílias africanas, né, gente? Que Deus venha despertar mais pessoas com mais condições financeiras no mundo, para diminuir essa dor de ambos os lados, né, gente? Tanto das crianças que sofrem com doenças de câncer, de outras enfermidades degenerativas, e também das crianças que padecem de fome e justamente devido à fome, doenças também. Então, eu agradeço a todos. Dos 3 temas que eu abordei, né? Esse se Deus é tão bom, por que tem tanta coisa ruim na Terra? Se Deus é o Criador de tudo, Ele criou o mal, e esse hoje, né? De hoje onde está Deus no sofrimento das crianças? Então, gente, o primeiro título foi: se Deus é tão bom, porque tem tanta maldade na terra? Foi o primeiro vídeo. O segundo foi: se Deus criou tudo, Ele criou o mal também? O segundo vídeo. E o terceiro foi hoje. E eu vou finalizar esse raciocínio hoje aqui, tá? Onde está Deus no sofrimento das crianças? Então, é isso aí, gente. Os 3 vídeos que eu fiz, bem parecido com o outro, as explicações parecidas. E como o primeiro eu não consegui explicar tudo, eu fui para o segundo, aí eu achei que não ficou bom, não ficou bem completo, aí eu fiz esse terceiro, visando as crianças, tá, gente? Mais as crianças hoje, tá? Que são, na verdade, as maiores vítimas na Terra. Então, um forte abraço, até o próximo vídeo, se Deus quiser.